Olá, pessoal. Segue mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje falaremos sobre a sua limpeza emocional em velocidade máxima, parte 2. Tá? Então, eu vou dar mais sugestões para agilizar a sua limpeza emocional com a ferramenta EFT, Emotional Freedom Techniques. Tá? Então, vamos lá. Meu nome é Rose, eu me apresento agora. Trabalho com terapia somente com limpezas emocionais e utilizo a ferramenta EFT, Emotion Freedom Techniques. É uma ferramenta que tem o propósito de limpar, purificar emoções que nós reprimimos ao longo da nossa experiência de vida aqui. Dentro dessas emoções que nós reprimimos, em maior ou menor intensidade, pode ser desde um desconforto no trânsito que você teve, uma reunião desconfortável, até abuso, assédio e estupros. Então, ela vai de ponta a ponta, tá? Ela visita qualquer situação desconfortável onde você reprimiu essas emoções. E essas emoções, essas energias, essas emoções, elas são invisíveis aos nossos olhos e elas fazem um senhor estrago na nossa vida. Você vai notar muito isso quando você começar a limpeza emocional em você mesmo. Quando você começar, você já vai sentir alguma mudança fora, tá? Então vamos lá, passo a passo, em 5 minutos. Você pode fazer essa limpeza emocional sozinho ou entrega para o terapeuta. Tenha consciência que as emoções, quando você for fazer sozinho, as emoções, elas são as negativas, tá? Porque você está fazendo uma limpeza de um trauma, de um abuso, de um assédio. Essas emoções, elas são densas, elas são intensas e elas pesam no corpo, tá? Por isso que a pessoa fica arcada, o corpo se modifica, porque elas pesam no corpo. E às vezes a pessoa não dá conta dessas emoções e falar sobre isso, no começo principalmente, tá? Vem muitos pensamentos negativos por causa dessas emoções, por causa dessas energias que contêm a informação do trauma. Então, talvez a pessoa não dê conta dessa situação, tá? Mas é possível você fazer sozinha, assim. Eu fiz sozinha durante 6 anos e utilizei a ajuda de uma terapeuta por 14 sessões. O meu trauma foi logo no começo, quando eu nasci, meu bracinho se deslocou, eu era bebezinho, mas tive um trauma intenso uns 3 meses até a adolescência. E a gente dá conta assim, tá? Você já vai se acostumando. No começo você fica assim meio apavorado com as emoções, com as situações que acontecem na hora, mas depois se acostuma. A terapeuta ajuda bastante, porque tem coisas que ela faz as perguntas e você não sabe falar tudo na sua mente, assim, você não consegue abrir a sua mente. E ela te faz umas perguntas e vai te ajudando muito, tá? Principalmente quem passou por situações intensas. Eu passei por todas essas, abuso, assédio, só o estupro que quase não, e bullying pesado, eu presenciei uma situação de dor traumática, entende? Então, um trauma puxa outro, tá? Eu estou falando assim com essa liberdade porque eu fui curada, eu estou curada. Então, a ferramenta, ela cura pela raiz, tá? Então, ela é 100% eficaz. É só você experimentar na sua vida, tá? Vamos lá. Em 1 hora, você consegue limpar essa cena de dor. Se ela for muito intensa, você tem que voltar nessa mesma cena no dia seguinte. Aí você vai limpando até ela ficando mais leve, até zerar ela. Vamos lá, passo a passo. Primeiro, você tem que trazer essa cena de dor que você viveu. Ela pode ser de ontem, da semana passada, do mês passado, até a gestação, você consegue sim limpar essa cena de dor. Gestação na sua mãe, no tempo de barriga, toda a experiência que você viveu na gestação, as memórias estão na sua mente. Por mais que você não veja, não consiga ver, mas a sua intuição vai falando. Você consegue fazer assim. Eu fiz um vídeo de gestação dos 9 meses. A gente, pela intuição, você vai falando. E você vai se libertando de muitas dores, muitos traumas, tá? Então, desde a gestação, você consegue limpar assim. Então, daí você tem que trazer essa cena de dor na sua mente. Agora, então, você traz uma cena de dor e aí você vai avaliar essa cena, tá? Primeiro a cena, você vai fazer a avaliação da cena, depois você vai fazer a avaliação das emoções quando você conta essa situação para você mesmo, tá?
Você vai avaliar a cena, você vai observar se você está dentro, se você está fora, e se você estiver dentro da cena, se ela estiver muito colorida, é porque contém nela muita carga emocional negativa. Quando você conta essa cena de dor para você mesma, quando você conta essa cena de dor para você mesmo, o que você sente? Uma emoção que você sente nessa cena que você está contando. O que você sente? Qual é a emoção? Não tenha medo das emoções. Por mais intensa que elas sejam, elas vão dissolver, vão diluir, vão purificar, você vai ficar em paz. O final da limpeza é a paz, tá? Então não tenha medo, pode ser ódio, pode ser raiva, pode ser um ódio absoluto, pode ser revolta, indignação, inveja, medo, culpa, rejeição, abandono, pena, qualquer emoção você pode falar. Se você não souber o nome, fala um desconforto, tá? Aí você dê o nome da emoção quando você conta da cena. Aí você dê o nome, você vai procurar essa emoção no corpo. As emoções sempre estarão no corpo. Então procure aonde elas estão. Quando você está contando essa cena de dor para você, aonde ela se manifesta no seu corpo? Nó na garganta, tremor nas mãos, uma vontade compulsiva de chorar, um aperto no peito, um aperto no coração, um frio na espinha. Procura essas emoções, essa emoção que está no seu corpo, e elas sempre vão se movimentar no processo de limpeza emocional, tá? Então, você deu o nome, procurou no corpo, e aí, terceiro, você vai graduar de 0 a 10 o quão intenso está essa emoção no seu corpo. Quando você conta essa situação de dor para você, quão intenso está de 0 a 10? Ah, 10 é muito forte, muito intenso. 200, 1000, porque situações muito pesadas. E o objetivo é você zerar ela. Aí você vai para a frase de preparação. A frase de preparação é aqui no ponto do karatê. Você vai repetir 3 vezes essa frase de preparação. A primeira parte é construída por você, voltada para essa cena que você está trabalhando. A segunda parte é uma frase de repetição, de perdão e aceitação. Quando você se perdoa e aceita, principalmente dessa cena que você está trabalhando, a limpeza emocional vai muito mais rápido. O perdão e a aceitação lhe permite você fluir mais rápido com essa limpeza, tá? Então, por exemplo, faz de conta que eu estou limpando uma cena de dor que eu vivi, eu tinha 5 anos, e eu vi o meu pai e minha mãe brigando na sala, tá? Por exemplo. Então, eu vou começar assim, ó. Mesmo lembrando dessa cena que eu era pequena, eu estava no meu quarto e eu vi meu pai chegando muito nervoso na sala e brigando com a minha mãe, eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. Mesmo lembrando dessa cena de dor, do meu pai gritando com a minha mãe, da minha mãe gritando com meu pai, eu fiquei muito triste na hora. Eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. Mesmo sentindo um aperto no peito, uma tristeza muito grande. Eu lembro que eu estava quase chorando e eu estava trêmula de muito medo. Eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. Você viu que a primeira parte eu falei voltada à cena e a segunda parte eu falei um perdão e uma aceitação, mesmo que eu esteja sentindo aquela dor nesse momento, no agora, tá? Eu lembro da cena e aquela dor vem à tona, tá? Então eu estou sentindo isso. Aí eu me perdoo e me aceito. Perdão e aceitação, você vai ver que já vai dar uma suavizada, tá? Terminando a frase de preparação, você vai para os pontos. Quais são os pontos? Topo da cabeça, você vai dar uns toquinhos no topo da cabeça, no começo da sobrancelha, lateral do olho, abaixo do nariz, abaixo da boca, na altura da clavícula e aqui, na altura do sutiã. Esses são os pontos. Você vai olhar para a cena. Se ela tiver começo, meio e fim, você vai contar do começo, meio e fim. Se for uma cena parada, você fala da cena parada e da emoção que você sente a hora que você está olhando para essa cena. Por exemplo, eu estou contando, estou lembrando de uma cena, eu era pequena, tinha 5 anos, e eu ouvi meu pai brigando com a minha mãe na sala, tá? Vou dar um exemplo agora. Eu lembro que eu estava no quarto brincando e de repente eu vi a porta se abrir com toda a força. Eu me assustei no quarto e eu vi meu pai gritando com a minha mãe. Eu estou ouvindo agora, é como se estivesse agora. Está muito presente. Está muito presente. Minha mãe gritando com meu pai gritando com a minha mãe. Os dois brigando muito.
Nossa, eu estou sentindo a tristeza agora. Estou quase com vontade de chorar. Uma vontade de chorar. Você vai fazer essas 3 rodadas, vai parar, vai avaliar a cena. Se você está dentro, se está fora, quão intenso ainda está essa emoção, qual é o nome da emoção. Você vai se refazer aquelas mesmas perguntas, tá? O processo de limpeza, você vai repetir esse processo, em 1 hora você consegue zerar essa cena, tá? Se for uma cena assim de briga, você consegue zerar sim essa cena. O que que é zerar a cena? Você vai estar distante da cena, você vai estar fora da cena, ela vai estar mais desbotada, perdeu a cor. Quando você for contar essa cena para você mesmo, você vai ficar em paz, você zerou, você limpou toda a energia, emoção negativa contida, informação negativa contida nessa cena. Quando você limpa essa informação negativa, você fica em paz, virá naturalmente um perdão natural. Por que virá naturalmente um perdão natural? Porque, em essência, por natureza, você é o amor, você é a paz, você é a alegria. Então, quando você retira essa informação negativa, o perdão se manifesta, a paz se manifesta. Essa é a sua verdade absoluta. Referente a essa cena, você vai ficar em paz, tá? Então, daí você se curou, curou a cena, e você vai dar o perdão a essas pessoas. Ela virá naturalmente o perdão. Você vai entender melhor o que aconteceu. Você vai se conectar com o seu ser divino. Eu chamo de Espírito Santo, ser divino, eu maior, eu superior, energia amorosa. Não é papo de religião, tá? É uma essência verdadeira e absoluta, é uma verdade absoluta. Você vai se aproximando dessa verdade absoluta. Você vai ficando mais em paz, tá? E aí essa verdade vai te mostrando mais ou menos, te revelando o que de fato aconteceu ali. Você vai ficando tendo mais clareza da situação, tá? Quando você for limpando todas as cenas, aí você vai ficando cada vez mais em paz. Pode ser que aconteça, quando você termina uma limpeza, você fica em paz com você, com a outra pessoa e com a cena, pode ser que ainda exista, que surja um desconforto. O que é esse desconforto? É sinal que existem outras cenas de dor voltada ou com o seu pai, no meu caso, do exemplo que estou dando, voltada com o pai, ou com a mãe, ou com a cena de com a pessoa que você está trabalhando, tá? Se você finalizou uma cena, está em paz ali com a cena, mas ainda tem um desconforto com essa pessoa, pode te garantir, existem outras cenas, eu te garanto, existem outras cenas de dor que você tem com essa outra pessoa. Aí você vai anotando todas as cenas de dor que você tem com essa pessoa, ou com outras situações que você viveu, pega um papel e a caneta e vai anotando uma por uma. E vai limpando todas as cenas que forem surgindo para você, tá? Não precisa falar nada para ninguém, só vai anotando. 1 hora por dia você vai limpando, você vai ficando cada vez mais em paz, tá bom? Vamos lá, abrindo o tema. Sua limpeza emocional em velocidade máxima, parte 2. Então, na parte 1, eu falei muito do Ho Oponopono. Eu recomendei, principalmente para situações de abuso, assédio, estupro. Você não precisa contar de fato a cena. Você olhando a cena na mente e sentindo no corpo, principalmente quando tem penetração, esses abusos, assédio, estupro, você olhando a cena, você pode tocar nos pontos e falar as palavras do Ho Oponopono. As palavras do Ho Oponopono estão aqui na descrição. Então, o EFT com o Ho Oponopono, elas agilizam muito mais rápido essa limpeza emocional. Muito mais rápido. Tá? É uma rapidez assim instantânea, muito rápido, muito bom essas 2 ferramentas juntas. Tá? E então, nesse vídeo de hoje, eu vou falar o seguinte. Vamos lá. Quando você for começar essas limpezas emocionais em você, primeiro, procure um lugar tranquilo, um lugar calmo, onde não tenha pessoas em volta, pessoas próximas querendo falar com você. No meu caso, eu lembro que eu fazia essa limpeza emocional nas ruas. Eu ia caminhar e fazia a limpeza na rua, tocando os pontos, ficava falando, estava nem aí se alguém tinha olhando, estava olhando para mim, que ninguém me conhecia mesmo. Eu ia caminhando e falando nas ruas, ou sentava nas praças, porque dentro de casa alguém poderia vir e bater na minha porta, querer falar comigo, e isso pode atrapalhar, tá? Então procure um lugar tranquilo, calmo, aonde você fique em paz. Quando você sentir ansiedade, acalme primeiro essa ansiedade.
Série essa ansiedade em você. Fique calmo, presente, no agora, tranquilo, para você terminar bem. Não tenha pressa em terminar a limpeza emocional, tá? Não tenha pressa. Eu tive muita pressa. De todos os 6 anos que eu limpei, a maioria, 5 anos, eu tive muita pressa, tá? Ansiedade em terminar. E isso, a energia fica muito mais densa, tá? Muito mais demorada. Segundo, seja um Sherlock Holmes das suas emoções. Então, procure investigar as suas emoções. Por que você reage de uma forma negativa? Toda reação negativa tem um porquê. Toda situação, toda pessoa que você não gosta tem um porquê. Não é a pessoa, não é nada fora, é dentro, entende? Então, se você não gosta de alguma pessoa, se você não gosta de, você se irrita com algumas situações, pergunte por quê. E vá perguntando por quê, até zerar, até você encontrar respostas. E as respostas todas estão dentro de você. Todas as respostas estão aqui, ó. Você vai chegar aqui nesse lugar, no subconsciente, tá? A hora que você encontrar a sua resposta, você vai limpando, você vai ficando cada vez mais em paz. Então, seja um Sherlock Holmes. Não tenha medo, tá? Investigue, investigue, investigue. O medo é uma energia que fica nesse inconsciente aqui. E depois eu vou falar um pouco mais do medo, tá? Não tenha medo do medo. É só uma energia. Ele dissolve, purifica. E você vai. Qual que é o objetivo da limpeza emocional que eu sempre falo? É a paz, tá? Então, você vai chegar nesse lugar de paz, tá? Que é a sua consciência do agora, tá? Medo. Vamos lá. Se surgir a emoção do medo nos braços, na espinha, na cabeça, uma presença forte, negativa em você, se você sentir essa presença negativa forte, você acha que é um espírito ou um vulto, e começa a ouvir gritos, começa a ter gritos em sua volta, uma criança grita, uma porta bate, algo cai. Se começar com essas situaçõezinhas, é o medo te colocando medo, querendo te encurralar, tá? Então, volto a dizer, se você sentir a energia do medo dentro de você, uma espinha, um frio na espinha, uma presença negativa, uma criança grita, o cachorro não dispara a latir, alguma coisa cai, a porta bate, qualquer situação negativa dessa, pode ter certeza que existe uma situação negativa aqui no seu inconsciente que precisa ser curado. Uma situação de dor que você viveu, que está ali ativa. Essa situação de dor, de trauma, elas são energias vivas. Elas ficam no nosso subconsciente. E elas ficam atraindo uma série de situações negativas, pensamentos negativos, principalmente o medo, tá? Então, entidades ficam ali, começa a vir é, vozes, ouvir vozes, tá? Para te assustar, para te encurralar. Mas a hora que você for limpando o seu trauma, só o seu trauma, só a sua dor, tudo se dissipa, tudo vai embora, tudo se acalma, tudo se dissolve, tá, gente? Não tenha medo do medo. Acredite no que eu estou dizendo. Ouviu barulhinhos, ouviu uma presença forte, ouviu uma sombra, o vulto, começou a ver vulto, começou a ver sombra, experiência negativa a ser curada na sua mente, de trauma, de abuso e de assédio. No meu caso, eu passei por todos, o assédio, eu estava dormindo. Ou seja, eu não tinha consciência de que isso tinha acontecido. No processo de limpeza emocional, foi se revelando na minha mente, foi se revelando, foi vindo lá na minha mente. Eu tinha passado por uma situação física de abuso. Eu estava em casa por uma pessoa terceira. A pessoa não fazia parte da família, era uma pessoa que veio trabalhar em casa, ajudar em casa, entende? Então, eu passei por uma situação de abuso e eu estava dormindo, eu não sabia, tá? Então, a gente fica com essa experiência negativa aqui, cura isso em você, não queira pensar na outra pessoa, falar da outra pessoa, não queira entrar nisso. Cure isso em você. Cure isso em você. Vá por mim, acredite no que eu estou dizendo. Porque a outra pessoa, ela vai colher os frutos que ela plantou. Tá? E não queira desejar o mal.
Se você tiver esse impulso de vingança, esse impulso de raiva aqui no seu inconsciente, se você sentir isso, você vai atrair isso para você. Enquanto você estiver sentindo o impulso de vingança, de raiva, cure isso em você. Essa, essa emoção, você vai atrair mais pensamentos negativos, mais vozes na sua cabeça, mais situações negativas virão para você. Cure os seus traumas primeiro, tá? Zere eles. Aí você vai dar o perdão natural a essa pessoa que fez esse ato com você e ela mesmo vai colher os frutos que ela plantou, tá? Você está fazendo a sua parte de curar isso, tá? Você não sabe, você não imagina o benefício gigantesco que acontece na sua vida quando você cura esses traumas. Você não faz ideia a paz absoluta que você se conecta, tá? Então vamos lá. Continue limpando, dissolve, não tenha medo do medo, que quando começa a cair, bater, uma energia forte, intensa, uma presença, não tenha medo disso. São só entidades. Limpou essa, vai direto no seu trauma. Limpou isso, zerou isso, está no perdão, eles vão tudo embora. Se dissipa, acaba tudo, zera tudo, você fica em paz, tá? Como eu já disse do Ho'oponopono, nessas situações que você sentir essa presença negativa, pega o Ho'oponopono mais o EFT e comece tocando nos pontos, falando as palavras do Ho'oponopono. Em meia hora, 20 minutos, tudo se dissipa. Acaba tudo, você fica em paz. O objetivo da limpeza emocional é você ficar em paz. Combinado? Próximo item, que esse é o foco ali, esse é o recheio, é a cereja do bolo desse vídeo. Quando você presencia um abuso, quando você vivencia um abuso, um assédio, um estupro, a energia da pessoa, assédio físico, a energia da pessoa fica em você, fica marcado em você. Então você vai fazer o quê? Quando você souber o nome da pessoa, você chama pelo nome da pessoa. Você pode fazer assim, ó. Mesmo que eu tenha passado pela situação de assédio, eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. Mesmo ter passado uma situação de assédio, eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu tenha passado uma situação de assédio, você vai falando aquilo que você está sentindo, tá? Isso aqui é um exemplo meu. Claro que eu não vou falar com essa tranquilidade, que eu já me perdoei, já estou em paz, mas a pessoa que passa por isso, ela tem uma emoção maior em falar isso, tá? Mais densa, mais pesada, mais triste. Eu me perdoo, me aceito profundo e completamente. Aí você fala assim: existe dentro de nós um eu maior, um eu superior, uma energia amorosa, uma verdade absoluta. O Espírito Santo, o SEM, o livro Um Curso em Milagres, ele chama de Espírito Santo. E eu também estou chamando de Espírito Santo, tá? Então você faz assim: Espírito Santo de Deus, eu entrego em tuas mãos a energia do fulano. Esse fulano, ele abusou de mim, Espírito Santo de Deus. Ele abusou de mim. A energia do fulano está aqui, Espírito Santo de Deus. Eu entrego em tuas mãos a energia do fulano. A energia do fulano. Se levante agora, Espírito Santo de Deus, a energia do fulano. Vá chamando a energia do fulano. A energia da pessoa que abusou, que estuprou, que assediou você, que está marcado no seu corpo, ou que te deixou muito triste. Chame a energia da pessoa, tá? A hora que você chamar a energia da pessoa, algo se levanta, a energia da pessoa vai se levantar, você vai sentir as energias levantando, tá? Aí você vai tocando nos pontos e vai falando o Ho'oponopono, tá? Aí a energia vai sumindo, vai purificando, vai transmutando e você vai ficando cada vez mais em paz, você vai sentir a leveza em você, você vai sentir a paz. É tudo sensação, é paz que você vai sentir. O final dessas limpezas, todas que eu estou sugerindo, é a paz, tudo em paz, você vai ficar em paz. Essa é a sua verdade absoluta. Não esqueça, a paz, o amor, o perdão, a alegria do ser. E a limpeza emocional te leva a isso, a paz, tá? Então, participou de uma situação de dor, chame a energia da pessoa, entregue essa energia dessa pessoa para o Espírito Santo, para o eu superior, para o eu maior, para essa energia amorosa. Energia amorosa, estou entregando essa energia do fulano, entrega em tuas mãos a energia amorosa, meu eu maior, meu eu superior, né?
essa inteligência maior que habita em mim, dê um nome para esse ser, o eu do futuro, algo que sabe mais dentro de você, tá? Aí você entregue essa energia para essa energia amorosa que sabe mais, para o Espírito Santo, e aí isso vai purificando. Você vai ficando cada vez mais, você vai sentir nitidamente na hora a paz no seu corpo. Você vai sentir, tudo vai ficar mais leve para você. E as situações fora vão ficando mais e mais e mais leves. É gradual, tá? Próximo, vamos lá. Quando passamos por situações muito fortes, pode existir entidades, elas costumam implantar. Ah, tá. Quando você passa por situações muito densas, negativas, essas que eu dei exemplo, às vezes atraem entidades negativas. E essas entidades, elas costumam implantar algumas energias, como a energia da confusão. O que é a energia da confusão? Você começa a ficar confuso, confusa, se perder em algumas situações, a sua fala começa, né, você perde a fala, você não dá, pensamento, linha de pensamento vai ficando confuso, é uma energia de confusão, tá? Não dê significado a essa energia de confusão, vá, entrega essa energia para o Espírito Santo, vá purificando isso, tá? É uma energia implantada. O que mais? Energia da confusão, energia da mentira. Quando você vai falando, vai abrindo algumas coisas, vai vindo uma sensação de mentira. É mentira, é mentira, é mentira. Mais uma vez, Espírito Santo de Deus, eu entrego essa sensação de mentira. Eu aceito a verdade, eu sou um com a verdade. Que a verdade venha à tona na minha mente, traga à luz da minha consciência a verdade e a paz. E as coisas vão acontecendo dentro de você. Então, eles podem implantar a energia da confusão, energia da mentira, e aí é para você se perder. Principalmente a energia do medo, tá? Do medo, a hora que cai as coisas, a criança gritando, porta batendo, aí isso aí é papo furado, gente, não entra nessa. Pode acreditar, limpa, entrega para o seu Espírito Santo, para o eu maior, essa sensação de medo, ela se dissolve, você vai ficando cada vez mais em paz, tá? Como eu disse para você, não é papo de religião. Existe uma sabedoria maior interna, uma energia amorosa. Então, dê um nome para essa energia interna que está dentro de você. Eu adotei como um livro da minha vida o livro 100. Eu sempre recomendo esse livro 100 para vocês. Tá? É um livro azul com letras douradas. É um curso em milagres. E ele chama essa energia amorosa de Espírito Santo. E eu adotei isso para mim. Eu adotei esse livro para mim. Ele é o meu, ele é meu caminhar. Ele é a verdade absoluta. Ele fala tudo desse nível, desse lugar aqui, tá? Da mente una, tá? E o lugar é, ele sempre está falando desse lugar e falando das travessuras do ego, dessas emoções aqui, o que, que eles fazem, tá? Então, é um livro que chama Essa Energia Amorosa de Espírito Santo. Então, entregue tudo para o Espírito Santo. Você vai ver que muitas coisas vão melhorar na sua vida. Entregue seus medos, sua missão de vida, seu trabalho, seu dia a dia. Vá tendo um relacionamento com essa energia amorosa, com esse Espírito Santo. Você pode se relacionar, agradeça as coisas que ele faz para você, conecte, se alinhe, ele vai te ajudar muito mais. Aí você vai aprendendo a dar ouvidos à verdade absoluta, a verdade que está aqui, ó, tá? Ele vai te direcionando, entende? Porque muitas das vezes os nossos traumas também têm vozes negativas, têm entidades, eles dão sugestões, dão ideias. Aí você acaba ouvindo isso e acaba batendo a cabeça muitas vezes, tá? E sofre, tem dor, sofrimento, relacionamentos, muitas das vezes a gente faz, escolhe pessoas por aqui, tá? E acaba sofrendo muito, tá? Ao terminar, não fique pensando na situação. Terminou a limpeza emocional? Acabou? Zé fini. Vida que segue. Segue seu caminho. Não vai mais ficar pensando nisso. Se você lembrar de uma situação, pega a caneta e escreve. Se aquela situação estiver muito intensa e você quer desabafar, conta tudo no papel. Escreve tudo no papel que você está sentindo e deixa o papel ali e faz a limpeza emocional com aquele papel ali. Terminou de fazer a limpeza no papel, joga o papel fora. Nada de ficar contando para as amigas, nada de ficar contando na roda de conversa.
Não fique contando e não fique pensando. Terminou a limpeza emocional, fique no agora, fique presente, fique consciente. Se você ficar contando, contando, você vai estar dando força ao negativo. Você vai atrair mais situações negativas, vai criar uma egrégora negativa em sua volta, algo desagradável vai acontecer para você, tá? Então, nada de terminou a limpeza emocional, vida que segue, fique em paz e faz o seu dia a dia. Só volte à cena de dor no dia seguinte, uma horinha só, tá? Só esse momento que você vai viver, experimentar isso e purificar isso, tá? Nada de ficar contando para ninguém, ficar se vitimizando, tá? Levantando bandeirinha que sofreu, tá? Porque você vai estar criando mal-estar no seu corpo. Observe, faça um teste com você. Quando você contar algo de negativo que você viveu, observe o que você sente. Observe. Sentiu algo de desconforto? Pode ter certeza que essa emoção que você sentiu é um imã. É um imã de pensamento negativo, é um imã de situação negativa, é um imã que vai fazer você olhar para alguma situação negativa fora. Faça um teste com você. Depois que você sentir isso, purifica. Tá? Purifica, entrega para o Espírito Santo, faz o Ho'oponopono, limpa, até ficar em paz. Porque a sua verdade absoluta é o amor. A sua verdade absoluta é isso aqui, ó. Esse rosa e esse azul, tá? O propósito da limpeza é assim, ó, você zerar. Tá zerado aqui, tá? Não tem medo, tem perdão, tem aceitação, tem paz aqui. Aí você fica na consciência do agora, conectado ao todo, à fonte, a tudo que há, tá? Esse é o propósito da limpeza emocional, tá? É você ficar em paz com você mesmo, tá bom? Você vai ter pensamentos amorosos, você vai ter mais compaixão das pessoas, você vai ter não vai julgar tanto, não vai julgar, não vai condenar, não vai se vitimizar. Você vai ficar consciente, presente no agora, como diz Eckhart Tolle, ele chama consciência da alegria, consciência do ser, entende? Do agora. Então você fica na alegria do ser, na alegria do ser. Você fica na alegria do ser, você fica presente, você fica criativo, produtivo, empolgado. Você pode encontrar o seu propósito divino, aquilo que você veio fazer nesse mundo. Entende? A sua vida vai mudar 100%. Só que não é uma cena ou outra, não. Tá? No meu caso, fiquei 6 anos. Então, procure ficar limpando até você encontrar paz. Até você zerar toda a experiência de dor, maior ou menor intensidade. Tá bom? E é isso, gente, que eu queria entregar para vocês. A limpeza emocional te deixar mais rápido, assim, para você finalizar a limpeza. Utilize o Ho Oponopono, chame a energia da pessoa se tiver algum abuso, um assédio. E essas sugestões aqui são tudo energias que contêm uma informação, purificação, elas serão purificadas, serão zeradas, e você vai ficar na consciência do agora, na consciência do ser que é você, em essência. A paz, o amor, a alegria, a saúde perfeita, a criatividade, o bem-estar, tudo mais. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Enquanto isso, curta e compartilhe com mais pessoas. A gente vai se falando. Tchau, tchau.